falando do povo daquelas tribos, né, daquelas nações que viviam naquele tempo. Muitos deles não escolhiam a esposa, era indicado pelos pais. Então, ó, essa aqui, segura a bronca, acabou, essa aqui e deu, entendeu? Agora é contigo, entendeu? E aí o que acontecia? O sujeito também não ficava muito tempo às vezes com a família, eram sempre guerras e guerras e guerras, não duravam muitos anos. Então o que acontecia? Eles iam para a batalha e quando voltavam, vinham já naquele espírito de guerra. Eles não tinham aquele tratamento, aquela finesse, aquele carinho, né, de cuidar, o amor com a mulher. E tratavam elas de qualquer jeito e muitas vezes eram estupradas, eram violentadas pelo próprio marido. Isso, com as próprias esposas? Com as próprias esposas. É isso que nós precisamos entender. A cultura daquele povo não era a cultura que nós temos hoje. Hoje é politicamente correto, todo mundo procura agir com diplomacia. Naqueles dias não, a coisa era bem dura. Até logo antes, no início da aula, a irmã Daniela estava comentando, né, sobre isso aí. Né, que antigamente as pessoas eram muito duras de coração. E não era só duras de coração, era duras no trato também, um com o outro. Era bruto, né? Bruto, literalmente eram brutos. Em povos pagãos era normal ter muitos filhos com outros homens e por isso o desapego de mãe. E aí havia decadência moral e espiritual. Aqui nós temos um outro detalhe também. Quando a mulher tem filhos e ela não tem um apoio do marido, e esse filho não era um filho desejado, era um filho que veio por causa de um ato violento, ela entra numa depressão muito grande porque ela rejeita aquela criança. E porque ela rejeita aquela criança, essa criança também não tem muito valor, nem para ela, nem para outros. E acaba criando toda uma situação que muitas vezes, vocês vão ver depois em cenas aqui de vídeos que eu trouxe, aconteciam que a Bíblia diz, sacrifício de crianças. Isso aí tanto faz, entendeu? É só mais um, daqui a pouco vem outro. Perde aquele amor, perde aquele carinho, aquela atenção. Hoje nós ficamos assustados com isso, mas essa era uma realidade daqueles dias. E as gerações vão mudando. Quando eu era criança, nós tínhamos vários bichinhos, tivemos cerca de 18 bichinhos lá em casa. Era quase um mini zoológico, né? Gente, olha só, era papagaio, era galinha angolista, era pato, era hamster, era coelhinho. Hã? Morava na roça? Não, nós morávamos, sim, numa cidade do interior, mas era assim, uma cidade bem grande até, não era pequena. Só que tinha um pátio grande, meus pais sempre gostaram de ter bichinho, né, e boa parte dos bichinhos vinham às vezes numa sequência, não eram todos ao mesmo tempo, mas muitos ficavam ali, porque duravam, né? Papagaio então dura muito. E cantava e fazia aquelas bagunça toda, né? Então tinha muito bichinho. Só que é interessante o seguinte, mesmo nós tendo todos aqueles bichos, a gente não se apegava tanto com eles. Só que hoje, com essa mudança de cultura do mundo pet, né, existe uma supervalorização. E agora, um tempo atrás, minha filha até comprou um cachorrinho, né, o Snoopy, e a gente se apegou também com ele. Né? Porque existe hoje todo assim, um tratamento diferenciado, você olha para o bichinho, já olha com amor, e exagerado muitas vezes também. Muita gente exagera, trata melhor o cachorrinho do que o filho. Não é? Também tem isso. Né? Muita gente sim. Então também tem que ter cuidado. Mas o que eu quero dizer é que em poucas décadas já houve uma mudança na mente das pessoas, e isso eu acredito que em muitos lugares, não só no Brasil, mas aqui na América também. Você vai em tudo que é cidade, aí tem uma PetSmart, tem um pet shop, um lugar aí que está cuidando dos bichinhos. Por quê? Porque tem um público que se preocupa com o seu animal. Está errado? Não está errado. Só que são culturas diferentes. Isso você bota 50 anos atrás, você via um cachorrinho atravessando a rua, se ele vinha com uma cara feia, você já pegava uma pedra e jogava mesmo. Faz isso hoje. Faz isso hoje para ver o rolo que dá. Aqui, bom, antes de entrar nessa parte, que hoje tem uns negócios bem interessantes aqui mesmo, mas antes de entrar nessa parte, eu quero que vocês vejam esse vídeo que acontecia naqueles dias na terra de Canaã, tá?
A gente vê a mentalidade daquele povo naqueles dias. E é contra esse povo que Deus levanta Israel para limpar toda aquela área lá. Gênesis 14, verso 5. Vamos abrir a Bíblia? Existem Bíblias que nós temos que ter muito cuidado. Essa tua colocação, querido, foi muito importante, porque já há dias eu queria falar isso para vocês, sobre recomendação de que Bíblia usar. Porque nós temos umas Bíblias hoje que, puxa vida, a gente está jogando a gente no inferno aí. Está distanciando. Tem textos que, em vez de dizer, como as dizia as Bíblias antigas, e depois então tu irás para o Seol, no Antigo Testamento, contém algumas passagens em Provérbios e no livro dos Salmos, eles estão dizendo, depois disso, depois da morte, então você desce à sepultura. Ou seja, não existe eternidade. É sepultura e acabou. Sério, tem várias Bíblias assim. Tiraram o Seol, que era o lugar dos mortos, era o inferno, no Antigo Testamento, e colocaram simplesmente sepultura. Isso não é uma nem duas, tem várias que fizeram esse tipo de coisa. A Bíblia que eu recomendo, que mais utilizo, que eu gosto, é Almeida Corrigida Fiel, se for possível. Almeida Corrigida Fiel, se possível de Scofield 2007. É raro de conseguir, mas tem versões mais novas, mas também de Scofield, né, Corrigida Fiel. É das melhores Bíblias que tem. Olha o que diz o texto. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em Aã e aos Emins em Savé Kiriataim. Quando ele está falando aqui Refaíns, Uzins e Emins, ele está falando de gigantes. Uma curiosidade que eu tenho, gigante, é porque era gigante mesmo? Era gigante mesmo. Ou porque era um pouco maior do que o normal? Não. Gigante. Gigante. Aí nós temos classificações, assim como tem, né, a classificação também da altura do ser humano naqueles dias. Porque eles não tinham o tamanho que, em geral, nós temos, com uma estatura média de 1,70. Eles eram a estatura média de 1,50 naquele então povo antigo. Era gigante. 2 metros, acima de 2 metros já é considerado um gigante, né? 2 metros ainda passava. Era um cara alto, como Saul, por exemplo. Não era considerado um gigante, mas era um sujeito bastante alto. Então era gigante. Mas os gigantes, né, como o caso, por exemplo, de Golias, que já tinha acima de 3 metros, aí então chamava a atenção. Só que os gigantes encontrados naqueles dias, alguns deles superavam os 3 metros.
entende? Realmente era era bruto, entendeu? E não era fácil lutar contra eles, não, entendeu? Não era nada fácil lutar contra eles. E esse povo teve que enfrentar eles para essa batalha.